presidente Lula? Presidente Bolsonaro. Ciro Gomes. A senhora Simone Tebet. Eu escolhi o Soraya Tronic, Luiz Felipe Dávila. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Olha, perdedor não houve. Foi um debate com bastante agressividade, né? Ele teve momentos bem assertivos por parte dos candidatos, das candidatas. Vamos respirar. Vamos respirar. Esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me Senhores, por respeite. favor. Por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu tô achando você nervoso. Tô achando você nervoso. Mas você não teve uma grande perda. Na realidade, debates eleitorais, já há muito tempo no Brasil, eles são cercados de uma mística que é um pouco mística, por assim dizer. Ela tem um certo exagero colocado, que é assim, vai resolver, vai mudar o rumo da eleição. Porque existe toda aquela memória que remonta, na verdade, ao debate principal e inicial da vida política mundial, que foi em 1960, entre o Richard Nixon e o John Kennedy. E aqui no Brasil, pelo debate de 1989 entre o Lula, que estava aí hoje novamente no púlpito, e o Fernando Collor, que muita gente atribuiu a edição do debate. O Lula perdeu aquele debate claramente, mas a edição do debate foi considerada desfavorável a ele no Jornal Nacional e, enfim, é um caso clássico aí de queixa do petismo contra a Globo. Isso colocado, o Lula ele sai desse debate específico ganhando por pontos, vamos colocar na metáfora do boxe. Então ele ganhou por pontos, ele se saiu muito melhor do que no primeiro debate que ele participou, que foi o da Folha UOL, Bandeirantes e Cultura, né? Que já tem quase um mês, e ele fez uma participação muito mais assertiva, muito mais cheia de embates e qualificações. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Agora, de fato, vai mudar alguma coisa na corrida a essa altura do campeonato? Não me parece, porque ninguém cravou e ninguém derrubou nenhum adversário na lona. Acho que houve uma marca clara no debate, que foi esse embate mais duro entre os principais candidatos, notadamente o Lula e o Bolsonaro, né? E uma troca de direitos de resposta. Então, o primeiro bloco foi uma coisa quase alucinada. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Durante a fala do candidato Lula, em defesa de seu direito de resposta, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta e foi concedido. Candidato, por favor, o senhor volte ao púlpito para o candidato Lula, pediu direito de resposta durante a fala do candidato Bolsonaro, foi concedido. O candidato Lula pode voltar ao púlpito. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. No entanto, sequer foi citado nominalmente. Portanto, não há direito de resposta a ser concedido. O senhor precisa dizer apenas a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. O candidato Ávila. Candidato Ávila, por favor. Candidato Dávila, né? Perdão. Em um dos blocos do debate, o presidente Bolsonaro perdeu a oportunidade de questionar diretamente o ex-presidente Lula acerca de quaisquer temas que ele quisesse questionar. Ele preferiu chamar o Felipe Dávila, que acabou servindo de escada para ele, já que eles falam de economia, que é um tema no qual ambos conversam mais ou menos na mesma frequência. É o agronegócio. E deixou o questionamento mais, digamos, agressivo contra o petista, que é o líder das pesquisas, para o Padre Kelmon, que foi novamente um personagem central, embora a graça, digamos, que ele já tinha apresentado no debate do sábado passado no SBT, agora se explicitou que não é só uma graça e enfim, uma coisa nada inocente de apoio
e combinação com o presidente Bolsonaro, dado que o PTB do Roberto Jefferson, de quem ele era o candidato a vice-presidente e acabou assumindo a vaga porque a Justiça Eleitoral impediu o Roberto Jefferson de ser candidato, apoia filosoficamente o bolsonarismo e o presidente Bolsonaro como pessoa física também. Então, o Kelmon, ele fez questões, mais de uma questão agressiva ante o Lula, e o ex-presidente, de uma forma completamente incompreensível, caiu nelas, escorregou na casca de banana, como se diz popularmente, e basicamente perdeu lá bons minutos de que ele poderia estar falando de qualquer outra coisa, batendo boca, chamando o padre Kelman de padre fantasiado, que ele não era nada disso, que ele era um fariseu, tudo mais. Você não foi investigada. Candidato Lula, um minuto, por favor. Respeitar. Você é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público. Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu ou o senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio de igreja? Você enganou os que padres. Igreja? Você enganou os padres. Eu sou. Candidato Kelman, por favor. Independentemente do que o padre Kelman, que se diz padre, e há alguns questionamentos objetivos acerca disso, ele seja, não faz sentido o líder das pesquisas, com 50% dos votos válidos, segundo o Datafolha publicado nessa quinta-feira, bater boca com alguém que está no traço da pesquisa, que não tem voto. Então, foi um erro de cálculo, que obviamente os bolsonaristas vão usar contra o Lula em redes sociais, porque agora acabou a campanha na TV, mas ainda tem redes sociais para serem usadas. Agora, ao mesmo tempo, é suficiente para tirar algum voto do Lula e alterar o cenário para o primeiro turno? É improvável. Como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Uma nota interessante acerca do debate é que o Ciro Gomes, que é conhecido como um bom debatedor, e isso não é nenhum julgamento de mérito sobre o que ele pensa e as ideias dele para a economia ou para o destino da humanidade, ele é conhecido como um cara que articula direito o que ele quer dizer. Ele foi muito mal no debate, ele não conseguiu articular, ele começou bem com uma pergunta muito agressiva em relação para o Lula, né? Colocou o Lula na parede, mas ele acho que não esperava a reação tão assertiva do Lula e acabou ficando um pouco perdido. Eu participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. E depois disso, ele ficou o debate um pouco solto, olhando para o lado, fazendo perguntas meio... Acabou tendo azar com o sorteio também de ordem para quem ele podia perguntar. Um país muito mais pobre do que o Brasil garante 25 vagas para cada... Quer dizer, 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. 42 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. Ele não teve uma grande participação nesse caso, melhorou um pouco no final, conseguiu articular um pouco melhor uma coisa ou outra, mas na verdade ele não foi o Ciro que você costuma ver em debates, que é um cara mais aguerrido, um pouco mais duro e ao mesmo tempo que consegue transmitir para o eleitor, o telespectador, a ideia de que ele sabe do que ele está falando. Ele pode até não saber, mas ele transmite essa ideia. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas até pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Já a Simone Tebet, que é uma revelação em termos de debates dessa campanha, porque ela foi muito bem no primeiro debate da Folha UOL com Bandeirantes e Cultura, e não tão bem, mas ainda assim de uma forma aceitável no debate do SBT na semana passada, no sábado passado. Ela foi muito bem, ela consegue
dizer a que veio. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Ela não caiu numa provocação colocada pelo Bolsonaro ao trazer o tema da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que era o coordenador da campanha do Lula em 2002, foi assassinado, e que é um fantasma que ronda as campanhas petistas desde sempre, porque há sempre uma dúvida se havia algum interesse de queima de arquivo e tudo mais. Enfim, ela não caiu nisso, ela jogou a batata de volta quente para o Bolsonaro, se livrou do problema, e ela teve uma participação muito boa, ela colocou lá os pontos dela. Nós estamos a 2 dias, 3 dias da eleição, numa das eleições mais difíceis do Brasil. E hoje o que nós vemos aqui não é apresentação de propostas, mas ataques mútuos para ver quem roubou mais, para ver quem é mais incompetente, para ver quem é mais insensível. Ela tentou dar um ar não de assertividade apenas, mas de ser propositiva, de tentar trazer um debate um pouco mais qualificado, porque é possível nessas coisas de debate, porque debate eleitoral, essa altura do campeonato, ele só serve para derrubar pessoas, ou seja, você fica procurando um jeito de derrubar o adversário. Se ele cair, ótimo. Se não cair, que foi o que aconteceu nessa edição final aí do primeiro turno, ninguém beijou a lona. Então você não tem necessariamente um impacto eleitoral, porque não tem nenhuma grande tragédia a ser explorada pelos adversários. Mas isso dito, ela foi muito bem, ela se colocou corretamente, e para quem tem 5% e ficou nos 5% a campanha inteira, ela tá estabelecida como uma figura que talvez tenha aí algum destaque nos anos para frente.